voltar aos Estados Unidos, Henrique André, outras informações do Mundial de Clubes, Henrique. Tô de volta aqui do Barry Lane Park, Thiago, e agora eu vou acionar Leonardo Baran, que tem informações do Palmeiras, que joga amanhã no MetLife Stadium. Henrique André, o Palmeiras chega hoje à tarde aqui em Jersey City para enfrentar amanhã o Al-Ahly no MetLife, estádio que já recebeu 2 partidas e ao total vai receber 9 jogos na competição, dentre eles as 2 semifinais e a grande decisão. Há uma preocupação em relação ao estado do gramado. Ontem, lá, o Fluminense empatou com o Borussia Dortmund 0-0. Samuel Xavier falou sobre o estado do gramado. A gente sabe que é uma grama que eles implantaram agora, né, que não é dessa forma, mas o campo, a gente no Brasil está acostumado já com alguns campos assim, e esse perto do que a gente desempenha lá, é um campo bom, né, deu para ver, a bola rolou super bem. Eu acho que a nossa equipe não sentiu dificuldade nenhuma no campo. Em linhas gerais, não temos grandes elogios aos gramados utilizados por aqui. Em contrapartida, nenhuma crítica muito pesada. Henrique André. Tá aí então Leonardo Baran trazendo informações do Palmeiras, que entra em campo nesta quinta-feira e faz o segundo jogo pelo Mundial. Tá certo, Thiago? Um abraço. Outro abraço pra você, Henrique André, são as informações do Mundial de Clubes aqui no Rádio Esportes. Agora, 11h56. Deu Alimentos, hein, gente? Carne suína de dar água na boca, o menor custo para sua alimentação. Quer conhecer os produtos? Adelalimentos.com.br para os locais de venda. Carne suína mais acessível para os mineiros. E a pergunta do Rádio Esportes está rolando. Quais foram os clubes brasileiros que venceram até aqui na primeira rodada do Mundial de Clubes? Coincidência ou não, nenhum deles enfrentou europeus, né? Pegaram clubes periféricos, digamos assim, do futebol mundial. Quais foram os brasileiros que venceram na primeira rodada do Mundial de Clubes? Ô Natiusa, dos jogos até aqui, teve algum que chamou mais atenção? Eu, honestamente, já falamos aí de Fluminense e Borussia, fiquei muito surpreso com o domínio do Fluminense sobre o Borussia Dortmund. O técnico do Borussia até falou algo em sorte, que o Fluminense teve mais sorte. Eu não concordo, achei que o Fluminense jogou muito bem. Palmeiras e Porto, o Porto é prateleira C do futebol europeu. O Boca vencia o Benfica por 2-0. O Fluminense ontem foi um pecado. Pra mim chamou mais atenção. E pra você, Nath, buscando aí pela memória dos jogos, desses primeiros jogos do Mundial, algum te chamou mais atenção, Nath? O do Fluminense realmente, né, chamou a atenção pela forma como o Fluminense foi dominante, conseguiu encurralar o Borussia, por isso que você citava de ser um trabalho menos longevo do que o trabalho do Palmeiras, por exemplo, que você já esperava um time mais agressivo, mais consistente, e por pegar um adversário mais complicado que o Porto, tinha até um internauta aqui falando, mas o Borussia não é time de segunda prateleira. Neste momento, em termos de desempenho, comparado a outros europeus envolvidos, o Borussia não está no mesmo patamar do Bayern de Munique, do PSG ou do Manchester City ou do Real Madrid, né? Sofreu no campeonato alemão, então entra com menos prestígio, ainda que tenha uma história grandiosa. Mas de fato, assim, considerando que o Fluminense também dos brasileiros era o que a gente imaginava que sofreria mais, e a forma como foi dominante chamou a atenção. Mas me chamou muito a atenção também o jogo do PSG sobre o Atlético de Madrid, por se tratar de um duelo ali de europeus, times que estão acostumados a se enfrentar, e o domínio tão grande do PSG mostra que o PSG entra de fato como favorito, não só pela conquista da Champions, mas por esse futebol encantador que tem demonstrado, e a expectativa cresce, né, pro jogo contra o Botafogo nessa quinta-feira. A gente não tá esperando o Botafogo ser dominante contra o PSG, como o Fluminense conseguiu ser contra o Borussia ou o Palmeiras contra o Porto. Mas se perder de pouco já tá ótimo, inclusive na matemática do grupo, né, Thiago? Já é uma conta a ser feita. Ô Simões, tem que falar do jogo do Bayern de Munique, né, dos 10-0, e aí isso acho que vai acontecer mais vezes, por exemplo, na Copa do Mundo do ano que vem. Isso é culpa da FIFA de inchando. Tem gente que diz que é ser democrático, né? E colocando mais gente pra dentro, mais times pra dentro das competições, ou mais seleções, no caso da Copa do Mundo, tende a acontecer mais vezes, o que de alguma maneira deprecia o jogo, né, Simões? Mas eu acho que essa democracia aí tá mais ligada ao lado financeiro, comercial, do que qualquer coisa, né, o Thiago? Porque se a gente for pensar, a Copa do Mundo,
como produto, ela é mais valiosa antes de a bola rolar do que com a bola rolando. Claro que com a bola rolando, mas ali, agora são 5 semanas, né? Porque com esse aumento de 32 para 48 seleções, precisou se acrescentar uma semana a mais. Mas se o pessoal que estiver ouvindo a gente, estiver vendo a gente, todos nós, se a gente puxar pela cabeça, a gente vai recordar. Cara, são meses e meses antes da Copa do Mundo de ações comerciais, de patrocinadores dizendo, de preparação, de ansiedade por aquele momento, né? Então, quando você aumenta e pensar que a Copa do Mundo, ela teve o projeto inicial dela para as 16 seleções e nem teve 16 nas primeiras, porque muitos países não foram aí por questão de logística, né? Que a gente imaginar lá em 1930, 34, 38, até 1950 no Brasil não veio, eram os 16 seleções. Mas de toda forma, o Thiago, eu acho que é esse o ponto. E inclusive, quando a gente pega essa Copa do Mundo de clubes, eu vejo a maior preocupação da FIFA nesse aspecto, entendeu? Quando ela impede o Brasil é o país com mais clubes. Por quê? Porque os brasileiros ganharam todas as Libertadores, então não tinha como não ir o campeão. Tá? Mas ela tem inclusive essa cláusula de barreira de impedir que um país seja majoritário na competição para poder abranger um número maior de países. E na Copa do Mundo entra muito isso também. Eu vejo que a Copa do Mundo com 48 seleções, do ponto de vista comercial, ela cresce. E eu acho que esse, inclusive, é o maior interesse, não só da FIFA, como dos próprios patrocinadores da Copa do Mundo, e aí seja ela de clubes ou seja ela de seleções. É money, dinheiro, money, como diriam os mamonas, né? Que é good não have, mas na FIFA tem have bastante. Money na FIFA, o Campeonato Mundial de Clubes em destaque aqui na Itatiaia. Agora, deixa eu dar uma dica